Leitura da Bíblia, dia 27 de fevereiro, Levítico capítulo 21 e 22, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 29, Livro dos Salmos, capítulo 43, Provérbio de Salomão, capítulo 10, versículo 18. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia em Foco 66. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a nossa leitura de hoje, Levítico capítulo 21. Leis para os sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta, ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do seu Deus. Ele vos será santo, pois eu sou santo, que eu os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai e de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Não tomará por mulher uma virgem. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará. Mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, um sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto o santíssimo como o santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste,
e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações e toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que toca alguma coisa imunda, por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão de sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não leve sobre si pecado e morra. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão de seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá. Mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos, ou como oferta voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, aleijado ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso
Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nasceu o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecer sacrifício de louvores ao Senhor, fá-los-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 29. A transfiguração. Texto também encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que diz o escriba ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Como a seu respeito está escrito: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Quer que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolveu-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo
isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Livro dos Salmos, Salmo capítulo 43, Desejos pelo santuário. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Provérbio de Salomão, capítulo 10, versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato.